Então, amados irmãos, hoje eu quero continuar na exposição da Escritura e acredito que vai abençoar a todos nós, que vai ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 1. Eu comecei a exposição do livro de Tiago na semana passada, e especificamente na sexta-feira, através da transmissão. Se você ainda não ouviu essa primeira parte, esse início da exposição da carta, você pode procurar no meu perfil do Facebook, Flauber Bruno, ou através do nosso canal no YouTube. Você vai localizar lá a mensagem de Tiago capítulo 1, que foi do versículo 1 até o versículo 12. A minha intenção hoje é ir do versículo 13 até o versículo 18. E vamos trazer algumas meditações e reflexões de como este texto pode ser aplicado e o que implica para nós na questão da nossa relação com Deus e nossa relação conosco, com nós mesmos, e com o próximo. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 18, são esses versículos que nós iremos expor. E eu quero fazer primeiramente a leitura do texto e logo em seguida vamos à exposição. Diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Só até aqui a nossa leitura do texto. Então vamos à exposição. A termo de relembrar aqui rapidamente o que nós já vimos nos versículos anteriores, Tiago ele trata especificamente a partir do versículo 2, falando sobre a provação da nossa fé. E ele menciona que diante da provação da fé, nós devemos passar por essas provações alegres. Ele diz, alegrai-vos, no versículo 2, na verdade ele tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. E falamos e vimos aí que as provações, no sentido de provações, elas não são incompatíveis à questão do fato de uma pessoa ser cristã, crente. Ou seja, cristãos, pessoas que acreditam em Deus, na pessoa de Jesus como seu Salvador, elas também sofrem, passam por provações. Então, o fato de crer em Jesus, isso não isenta a mim ou a você de passar por provações, tá? Então, não há uma incompatibilidade no caso de ser cristão e o sofrimento. Por outro lado, também a Bíblia vai falar que essas provações, elas são passageiras, passardes, Algumas vezes a passagem é mais rápida, outras vezes é mais lenta, mas o que importa é que passamos por elas. Depois de ele dizer que elas são passageiras, ele menciona que são várias provações, ou seja, são provações de diversos tipos. A gente percebe isso pela própria experiência da vida. Não é um único tipo de provação, tem provações de vários tipos, Um exemplo básico, algumas vezes na área familiar, outras vezes na vida financeira. Nós somos pressionados, outras por perseguições religiosas ou até mesmo políticas,
que possam vir a acontecer, né, na nossa nação. Mas são várias, né? E a palavra usada é como se fosse a palavra multicolor. E Pedro usa essa palavra quando vai falar da graça, por exemplo. Embora aqui seja Tiago, mas Pedro usa essa mesma palavra para falar que a graça de Deus, ela é variada, né? Ela é várias, ela é multicolor. O fato é que para cada tribulação e provação que eu ou você passamos, existe uma graça de Deus disponível para nos fazer suportar e também reinar em meio a esta dificuldade. Então, se você passar por tribulações, quando eu passar por tribulações, na verdade não é se, é quando passarmos por tribulações, existe uma graça de Deus sobre a nossa vida que nos fará e que nos dará a possibilidade de nos alegrar diante da dificuldade. Então passamos pela provação alegres, a provação da fé, né? Alegres. Há uma necessidade de perseverança, então é uma fé associada aí a uma constante perseverança. Mas o fato é que cada vez que a fé ela é confirmada, ou seja, que você está vivendo pela fé no meio de uma provação, essa fé ela também produzirá em nós um estado de firmeza. Nós ficamos mais e mais firmes, consequente do fato de que está produzindo em nós aquilo que Tiago vai falar aqui, que essa produção da perseverança, quando tem ação completa, ela nos leva à maturidade. Nós crescemos, né? Nós avançamos quando passamos por essas tribulações, por essas provações da fé, firmes na fé, alegrando-se no meio delas, mas perseverantes no meio das dificuldades. Então não é uma perseverança triste, não é uma perseverança de murmuração, mas é uma perseverança alegre. Só que no versículo 5 ele fala que existe uma necessidade de saber reagir bem às dificuldades e às provações. E só teremos a condição de reagir bem às dificuldades recebendo de Deus sabedoria. Existe uma necessidade em nós de ter sabedoria, e a palavra sabedoria pode ser explicada no sentido talvez bem prático, de aprender a viver corretamente. E aqui não estou falando meramente no sentido moral, mas aprender a viver como Deus designou para que vivêssemos. Então, e essa sabedoria procede de Deus, é Deus quem dá. Não é meramente um acúmulo de experiência ou acúmulo de conhecimento. Na verdade, é uma sabedoria que somente Deus dá. E Ele dá àquele que pede. Então, você e eu devemos pedir porque nós necessitamos de sabedoria. Está passando por uma dificuldade? Faça o seguinte, continue crendo, ore a Deus pedindo sabedoria. É interessante isso porque Ele, diante da provação, Ele não fala para a gente pedir para que Deus tire a tribulação. Ele fala para que a gente peça sabedoria, para saber reagir bem e agir bem diante da dificuldade. Então que Deus possa te dar sabedoria, mas quando pedir, peça porém com fé, né? Nada duvidando. Ele vai falar que esse homem que duvida não recebe coisa nenhuma do Senhor. Então peça com fé. Ele conclui essa expressão primeira aí, né, do versículo 2 até o versículo 12, no versículo 12 falando que aqueles que perseveram na vontade do Senhor, há uma bem-aventurança para ele, há uma alegria, um motivo de celebração e de alegria. E qual é o motivo de celebração e alegria? É porque para este, versículo 12, porque depois de ter sido aprovado, o quê? A aprovação da fé tem um objetivo de sermos aprovados. A gente vai falar sobre a diferença entre provação e tentação agora, que agora vamos entrar na tentação, né? E você percebe no versículo 12 que a aprovação ela tem um objetivo. O objetivo da aprovação é a aprovação. Ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Ok, porque depois de ter sido aprovado, o bom professor, quando ele passa um teste, uma prova para um aluno, ele quer e deseja que o aluno venha a ser aprovado, né? Ele dá aulas, não para que o aluno reprove, ele dá aulas e se especializa e se desenvolve cada vez mais como professor para passar o conteúdo de forma correta para o aluno, para que quando a prova seja aplicada para este aluno, pelo fato dele ter aprendido, ele vai executar bem essa prova. Então, o objetivo da aprovação da fé é a aprovação. E quando essa fé provada e aprovada, o que é que ele recebe? Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, existe também
uma promessa de Deus, e essa promessa é receber uma coroa da fé para aqueles que amam a Deus. E aqui entra no contexto da perseverança. Aquele que é salvo em Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus, lhe dará a perseverança. Nós perseveramos por uma graça dada, né? Mas o fruto, uma das virtudes manifestas, uma das ações que é manifesta na vida do eleito e salvo em Cristo Jesus, é a constante perseverança. Tribulação vem, tribulação vai, dificuldades vêm, dificuldades vão. E não só dificuldades e provações, mas também o risco, né, de sermos, que vai entrar agora na tentação, né? O risco de sermos enfeitiçados pelas coisas que estejam neste mundo e que tentem roubar a glória que só a Deus deve ser dada. Deus também nos guarda de cair nesse estado. Mas como aqui está se referindo à questão daquilo que nós chamamos de responsabilidade humana, então é importante que você saiba que existe uma necessidade de, quando no meio da provação, ter alegria, porque essa provação produz perseverança e, consequentemente, maturidade. Ele tem um efeito pedagógico e porque ela tem uma promessa, ela tem um galardão, né, que é a coroa da vida. Aqueles que perseveram até o fim é que vão receber essa coroa da vida que Deus prometeu a nós. E no 13 ele trata sobre tentação. Quando falamos sobre provação, não é errado dizer que Deus pode provar a nossa fé. Abraão foi provado. A Bíblia também diz que o Espírito Santo leva Jesus Cristo ao deserto. Então veja, é o Espírito que levou Jesus ao deserto para passar por uma circunstância lá, uma situação difícil para qualquer homem, né? É claro que Jesus, a Bíblia fala que ele esteve em jejum, né? Mas houve outro elemento que aconteceu naquele momento onde ele foi ao deserto. Então, o Espírito leva ele ao deserto, mas quem traz a tentação e quem o tenta é Satanás, para ser tentado pelo diabo. Então, Tiago diz que quando tentados, nós jamais devemos dizer que é Deus que está nos tentando com o mal. Por quê? É interessante essa expressão aqui de Tiago. Porque a provação, sim, eu posso dizer. Deus me provou. Né? Deus está provando a minha fé. Porém, a tentação, não. Eu não posso dizer, Deus está provando. Deus está me tentando, na verdade. Deus está me tentando. Não podemos dizer isso. Ao dizer isso, na verdade, a gente está se auto-enganando e fazendo uma afirmação errada a respeito da pessoa de Deus. Porque dizer que Deus nos tenta é pressupor que o próprio Deus é mau ou que há maldade em Deus. E Tiago vai explicar o porquê e qual motivo que Deus a ninguém tenta. Ele explica por que Deus não tenta. No versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Veja, o mal não tenta Deus e da mesma forma Deus não tenta ninguém com o mal. Isso é interessante, porque agora Tiago vai desvendar para nós de onde procede a cobiça, né? A questão da tentação associada à cobiça, ao pecado da cobiça, aquilo que é de foro íntimo, aquilo que acontece muitas vezes, inicia-se dentro do coração dos homens, para não dizer também dentro do nosso coração. E ele fala que a tentação, veja, ela não é procedente de Deus, e ele usa a expressão do versículo 14, ao contrário, ou seja, não diga que foi Deus, ao contrário, saiba de onde vem esta tentação. Ele vai dizer, no versículo 14, cada um, ou seja, eu e você, veja, que todos os homens, cada um dá aqui no entendimento de que cada homem tem algo nele, que é chamado de cobiça, que o faz ser tentado. Ele é tentado pela sua própria cobiça. Veja, não existiria tentação se não houvesse o elemento da cobiça. Você será tentado e eu serei tentado naquilo que a cobiça, naquilo que existe da minha parte cobiça. Essa palavra cobiça também é desejos, pode ser entendida como
desejos. E é tão interessante essa expressão de desejos, porque nem todo desejo em si mesmo é pecaminoso. Eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, comer é pecado? A sua resposta é isso, deve ser não, comer não é pecado. Porém, existe um pecado relacionado à comida, que é o pecado de glutonaria. Quando a comida passa a ser o fim em si mesma, ou seja, apenas para satisfazer desejos pessoais, quando o homem torna o alimento um tipo de ídolo, um tipo de satisfação da carne, né? E ele não tem controle, porque aqui é um desejo descontrolado, que não há controle sobre o fato da alimentação, isso aqui já é expressado como um pecado. Outra coisa que em si pode ser um desejo e não ser um desejo pecaminoso, que é a questão de dormir. Dormir é pecado? Também a resposta é não. Porém, se esse dormir for em excesso, pode ser um problema da preguiça. Então, dormir não é pecado, mas a preguiça é pecado. Outro desejo. Sexo é pecado? Também não. E aí você pode dizer depende, né? Para todas essas outras coisas você pode dizer depende. O sexo tem um lugar onde ele foi ordenado por Deus a ser praticado. E é na relação do matrimônio, é no casamento, é dentro do casamento. Sexo antes do casamento é imoralidade, né? Sexo fora do casamento, ou seja, pessoas que estão casadas, marido com a mulher, ou o marido ou a mulher, ele tem sexo fora desse casamento, é adultério. Então, essas duas práticas, tanto antes do casamento quanto fora do casamento, as duas práticas é pecaminoso, é desaprovado. E é uma cobiça, surgiu de um desejo e deu à luz, né? E aí é interessante isso, porque Tiago ele vai explicar como se fossem estágios, os estágios que aquilo que ele vai chamar de pecado vem a nascer. O primeiro estágio é o estágio do desejo, é o estado da cobiça. Você olha para algo, você cobiça aquilo, deseja muito aquilo. Então você é tentado naquilo. E cada um tem, né, o seu ponto de cobiça. É claro, todos nós, e é interessante essa questão do pecado da cobiça, porque ela é repetida diversas vezes no Novo Testamento. Várias vezes. Paulo cita o pecado da cobiça em Romanos capítulo 7. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre o pecado da cobiça. Então você percebe que o pecado da cobiça é onde surge, é onde nasce os problemas, aonde vai se tornar pecado, onde nós vemos depois aquilo que nós chamamos de pecado. Então vamos fazer a leitura nos estágios. Primeiro estágio, desejo, cobiça. Segundo estágio, é uma sedução. E a ilustração é bastante interessante, porque ele dá aquele efeito meio que romântico, de um primeiro olhar, e no primeiro olhar deseja, né? Pensa aí, alguém, mas não no sentido aqui, não é positivo, né? Não é algo de um matrimônio, de uma coisa boa. Mas ele está dizendo que é mais ou menos, acontece assim, você olha, deseja, e você entra no próximo ponto, que é a atração. É chegar e seduzir aquele a qual, ou na verdade é o desejo que faz, a cobiça que faz isso conosco, a tentação que faz isso conosco. Ele vem a nós e nos seduz, e nos atrai. Alguns comentaristas, nessa palavra atrair e seduzir, entendem como um pescador que no anzol põe a isca, seduzindo assim aquele peixe a comer aquela isca, e quando come aquela isca ele é fisgado por aquele anzol. Então essa é a atração. É uma atração negativa, é uma atração que não vai dar em vida, mas é uma atração para a morte. Então, o segundo estágio é a atração, a sedução. E aí essa questão da sedução, né? A cobiça, a tentação no coração dos homens. Como nós temos que confiar em Deus e ser Deus o nosso maior desejado, o nosso maior amado. Porque a história de Davi, por exemplo. Davi
Em um dia comum, talvez, para ele, como muitos outros, certa vez passeando no palácio, ele vai em sua varanda e ele observa uma mulher tomando banho e a deseja. E aí é trágico a situação em geral. Aquela mulher é trazida para o seu palácio, ele tem relações com aquela mulher fica grávida e a coisa só vai piorando. A questão é, aquele elemento da cobiça de Davi não teve algo positivo para ele, a não ser aquilo que a graça de Deus manifestou. Por exemplo, Salomão é um fruto da graça de Deus. Tanto que o seu nome é Paz. O primeiro filho que foi gerado com Batseba morreu. Mas Deus, pela sua graça, deu um segundo filho, que é Salomão. Inclusive, fazendo essa associação do nome Paz, fazendo uma tipologia de uma justificação que é meramente pela graça de Deus, não pelas obras de Davi, que Deus trouxe aquela criança como se dissesse agora, essa criança é a manifestação da paz, né? Então é uma tipologia, né? Nesse sentido. Então, mas os efeitos daquele momento do palácio de Davi são trágicos para a vida de Davi, são terríveis. A questão é, será que se Davi soubesse tudo o que iria ocorrer, depois daquele momento ele faria a mesma coisa? Provavelmente não. A questão é que a Bíblia, quando trata de cobiça, ela coloca a cobiça como se fosse algo que o homem não tem controles. Como se o homem fosse governado por ela. E a única coisa que pode nos livrar dela é a graça de Deus. Esse homem faminto do coração. Desse homem que come, é glutão, mas nunca se satisfaz. Só a graça de Deus. Na verdade, essa manifestação de gula e cobiça, seja quando falando gula aqui, mas é cobiça de tentar se satisfazer com qualquer outra coisa que não seja Deus, na verdade ele é assim porque não é Deus a sua satisfação. Enquanto Deus não for a satisfação, nós desejaremos todas as coisas e nunca encontraremos a satisfação que desejamos. Jamais. Jamais. Mas quando Deus é aquele que satisfaz o nosso coração, aquele que preenche a nossa vida, fica mais fácil, né? Dominar, de subjugar esses desejos pelo Espírito Santo que em nós habita. Então eu estava me referindo sobre os desejos, estava falando do estágio da sedução. Os irmãos estão aí? Manda um okzinho aí, está tudo... Desculpa aí pela conveniente. Vamos lá, seguindo. Segundo a sedução, o terceiro passo é o nascimento. Então veja, primeiro foi a cobiça, o desejo, depois entrou no processo da atração, da sedução, e agora entra como se fosse, seduziu, teve a relação e agora vai conceber, vai ter um nascimento, só que não é positivo. Veja, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o nascimento é aquilo que nós chamamos de pecado. E aqui ele mostra como o pecado vem a existir no sentido da vida humana, como o pecado é algo que inicia no coração do homem como desejo, como cobiça. O elemento da cobiça precisa existir. Isso acontece desde o princípio. Adão e Eva no jardim, quando Deus não foi aquele pelo qual eles mais desejavam, quando eles não se submeteram a Deus nos desejos controlados pela vontade de Deus, eles pecaram. Em Gênesis 3, olha como é interessante essa expressão da cobiça e do desejo, já lá no momento onde Adão e Eva pecam. Capítulo 3,
Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Você encontra no versículo 6 expressões que mostram tanto a beleza, que foi agradável aos olhos, né, esses processos. Depois você encontra desejável para dar entendimento, porque Satanás diz que eles seriam e saberiam como Deus. Eles acreditam nisso e essa sempre foi a estratégia do tentador, que é Satanás, é nos fazer acreditar que o que Deus diz não é o que vai acontecer, ou que Deus é um tipo de Deus mesquinho. Talvez um dos maiores perigos da tentação é quando nós acreditamos que Deus não é bondoso, é o que Tiago vai falar logo em seguida. É quando nós começamos a afirmar coisas a respeito de Deus que Deus não é. Isso é um risco, isso é um perigo grande. Quando começamos a falar sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, daquilo que Ele não é. E é o que Tiago está tomando cuidado aqui, para não dizer que quando tentado, nós falarmos a seguinte coisa: foi Deus que me tentou. Porque, como eu falei, isso implica que Deus é mau. E que Deus tenta com este mal. Então, quem tenta é o tentador, Satanás, mas precisa do elemento da cobiça, tá? E essa cobiça está em nós. Ele seduz por causa desta cobiça. Depois de nascer o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, o que o pecado gera não é vida, é a morte. E parece que Tiago ele está de propósito fazendo um contraste entre a produção daquilo que Deus provoca pela provação da fé, e quando a fé é provada e há perseverança, o que é que o homem recebe? Coroa da vida. Olha a vida, o elemento da vida aqui. Porém, quando nós damos vazão e satisfazemos nossas cobiças, o resultado disso é morte. O efeito disso é morte. Gera a morte. E é interessante aqui como Tiago coloca como se também fosse um tipo de genealogia, né? Do pecado. A cobiça como se fosse a mãe do pecado e a cobiça é a avó da morte. Veja que a cobiça faz com que venha dar à luz aquilo que é chamado pecado. Então, como se fosse a mãe do pecado. E o pecado consumado gera a morte e não a vida. E agora, é bastante interessante que o versículo 16, Tiago traz para nós. Quer dizer a seguinte coisa: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele vai falar logo em seguida, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Por que não vos enganeis? Porque é o seguinte: você que está sendo provado, pode dizer assim, Deus está me provando e Deus está me tentando. Falar que, por exemplo, que o fracasso de reação, de sua reação ser uma reação descontrolada, desenfreada, uma reação pecaminosa, e tentar responsabilizar Deus por isso, você está errado. Não se engane. Deus é quem prova a fé, mas não é Deus quem tenta. E se eu ou você, nesse processo de reagir às tribulações e provações que se levantam contra nós, dissermos que é Deus que está fazendo isso, não. Tiago disse, é a sua própria cobiça. Não se engane neste sentido. É interessante que algumas vezes o elemento do tentador, atiçando a questão da cobiça humana, esses desejos humanos, como elemento da tentação, e da mesma forma, a mesma situação, ela é uma provação e ela também pode ser uma tentação. Mas a aprovação que vem da parte de Deus é com o objetivo de aprovação. Porém, a tentação
que procede do tentador, chamado Satanás, mas que necessita do elemento da cobiça, produz morte. Um exemplo básico disso talvez seja, vou dar um exemplo aqui, um casal, ambos marido e mulher, e eles têm um conflito. Tem um conflito, uma intriga, e aí essa intriga, eles começam a ter conflitos, é uma provação no casamento aquilo. Seja relacionado ao caráter de um ou do outro, ou ambos, mas o casamento entra em um momento de conflito, de tensão, de provação. E o que este casal, dois cristãos, devem fazer? Ambos, por serem cristãos, devem, à luz da palavra de Deus, aplicar e entender qual o seu papel diante do casamento e praticarem aquilo que Deus os designou a praticar na vida em comum do casamento. Então eles foram provados, porém aprovados, porque eles viveram pela fé no meio da dificuldade dessa tensão do casamento. Porém, vamos pensar no seguinte cenário também. Eles estão tendo conflitos, ou a mulher ou o marido maltratam no sentido não de fisicamente, né? Mas, vamos dizer, destratam, né? Não é tão carinhoso, não mostra nenhuma gratidão, é sempre ríspido com o outro. E aquele que está recebendo isso o tempo todo, e aí ele vai para trabalhar, seja esse homem ou uma mulher, tanto faz, e vai para o trabalho e tem aquela amiga do trabalho, aquela pessoa do trabalho, que todas as vezes que a pessoa chega, elogia. Fala que está bonito, fala que está cheiroso, fala aquelas palavras assim, sorte é a mulher, sorte é o homem que casou com uma pessoa como você, ô camarada sortudo, e você ouve aquilo, está tendo atenção no casamento, aprovação, e por aprovação, por ser crente, deveria, como eu disse, viverem a palavra. Então está a aprovação. Mas existe esse elemento da tentação, né, que está acontecendo também. E aí, a pessoa, supostamente, decide, né, querendo satisfazer esses desejos, sejam eles emotivos, sejam eles físicos, vai por esse caminho e cai em adultério. Veja, ele não pode responsabilizar Deus pelo fato de ter caído no adultério. Dizer, não, foi culpa de Deus. Eu estava passando, eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus, e o meu problema, o casamento não se resolvia, e estava nessa situação, e aquela pessoa, né, vinha e estava lá, tão carinhosa, tão cuidadosa, atenciosa, e eu fui e pequei, errei. E tentar colocar essa responsabilidade sobre Deus, isso é um engano. Na verdade, isso é um auto-engano, você ou eu falarmos isso, porque não foi Deus que intentou o mal contra nós. Diante desse fato, tanto você era para ser cristão nesse momento de tensão no casamento, ou mesmo não tendo, mas quando tentado no ambiente de trabalho por alguma sedução, você e eu devemos rejeitar. Devemos praticar a palavra também nessa situação. Praticar na tensão do casamento, na aprovação do casamento, nas dificuldades do casamento, mesmo não tendo essa tensão toda, mas nos atritos, nos solucionando os problemas, amando, respeitando, honrando, e da mesma forma, quando tentado em outro ambiente, você resiste àquilo, porque você entende a aliança do casamento firmada, estabelecida diante de Deus, se compromete a isso, a amar, a respeitar, a honrar, não meramente por causa do outro, também por causa do outro, mas principalmente por causa da pessoa de Deus. Então isso é estar satisfeito na pessoa de Deus, e satisfeito na pessoa de Deus em suas ordenanças, em suas declarações, suas santas promessas, seus decretos, porque o casamento é uma bênção, você não cai no problema do adultério. Então é um exemplo bem básico para alguém não tentar responsabilizar Deus nesse sentido da tentação, né? Eu agi assim porque aconteceu isso e fui provado e fui tentado, e querer responsabilizar Deus por tudo, né? Isso é um auto-engano. E o auto-engano, irmãos, por incrível que pareça, é mais comum do que você possa imaginar. Eu quero dar uns exemplos bem rápidos para você sobre como a gente pode se auto-enganar. E como isso acontece com muita frequência e muitas vezes a gente nem percebe. O auto-engano pode ser a mera ignorância dos fatos da realidade. A gente nega algumas situações porque não quer lidar com aquilo, não quer resolver aquilo, e achando que ignorar a situação resolverá a situação, ou a situação não existe. Isso é uma forma de auto-enganar. Por exemplo, como um pai ou uma mãe
que ao seu filho na escola, os professores, a diretoria chama você como pai, ou chama os pais e diz, olha, seu filho está tendo a dificuldade aqui, nós encontramos, ele está mexendo na bolsa dos companheiros, algumas coisas sumiu e nós encontramos com ele. A diretoria chama você em particular para falar isso como pai, e você como pai diz, de maneira nenhuma, meu filho jamais faria uma coisa dessa. Meu filho é uma pessoa amada, ele não precisa de nada disso. Ele jamais faria isso. E você, chateado com aquela escola, pelo fato de ter dito que seu filho, né? Veja, estou falando uma hipótese aqui. Seu filho cometeu algo assim, você ignora essa ação da diretoria e decide tirar o seu filho e colocar em outra escola. Uma semana depois, a diretoria dessa outra escola chama você de novo para a diretoria e diz, olha, aconteceu algo aqui na nossa escola, sumiram algumas coisas e procurando encontraram essas coisas que sumiram na bolsa do seu filho. E aí, de novo, a mãe ou o pai reage e diz, não, de maneira nenhuma, meu filho não precisa dessas coisas, ele não faria uma coisa dessa. Veja, o fato do pai ignorar essa realidade e não querer assumir que o seu filho, infelizmente, está caminhando e está praticando algo, o furto, né, o roubo, o fato dele ignorar isso não vai fazer com que isso não exista ou não seja real. Então os pais precisam enfrentar a situação e processo da correção e disciplina, é claro. Então eu falei do elemento da ignorância, então isso é muito comum. Pais ausentes muitas vezes praticam, ou por exemplo, ignorância, o viciado, né? Ou a pessoa que está preso a algum tipo de vício, seja ele qual for, e ele diz assim, não, eu não sou viciado. Quando eu quiser parar, eu paro. Eu tenho um domínio, eu tenho um controle. Quando eu quiser parar, eu paro. Então está há 30 anos na mesma situação, está morrendo por causa daquilo, mas ele continua a dizer que se ele quiser parar, ele para. Que ele tem controle sobre aquilo. Veja, ignorar um fato, dizer que não tem ou não é, não tornará aquilo uma realidade. É apenas um ato de se auto-enganar. Uma prática bem comum também, que normalmente se faz, e até engraçada, um exemplo de auto-engano, é quando as pessoas mexem no relógio, né? Elas adiantam o relógio, adiantam 10 minutos, adiantam 30 minutos. E assim, é claro que a pessoa que adiantou 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos o relógio, ele não vai estar alterando o tempo do mundo, né? O sol não vai nascer 30 minutos mais cedo porque você adiantou 30 minutos. Não existe isso. Ou vai se pôr 30 minutos mais cedo porque você adiantou 30 minutos. O fato de você adiantar o seu relógio 30 minutos não vai mexer no horário comum, no horário da vida, do dia, não vai mexer, não alterar em nada. Mas você acredita que isso te dará como se fosse uma vantagem diante do mundo todo. Você acredita nisso. Né? O fato de que você coloca é porque você acha que terá condições de tempo, de se organizar, de se preparar o seu sono, para acordar naquele horário e ter tempo para fazer tudo. Ele não te deu mais tempo. Adiantar o relógio não te dá nenhum tempo a mais. Então isso é uma forma bem comum, assim, bem tosquinha, de explicar um exemplo básico que é feito muitas vezes no dia a dia das pessoas de auto-engano. É como se ela acreditasse que ia fazer aquilo, dá uma oportunidade, adianta, é como se ela estivesse em vantagem em respeito às outras pessoas, sei lá. Isso é um exemplo de auto-engano. A justificação é um outro exemplo de auto-engano. Então, às vezes a gente acha que justificar algumas coisas pelos meios, né? Pelos fins, na verdade, justificará os meios. Como uma igreja que pratica, né? Tem práticas erradas, ensina falsas doutrinas, uma igreja que engana o povo, que só tem o objetivo de tirar dinheiro do povo, e alguém vai e justifica. Não, mas você tem que saber que aquela igreja ajuda os necessitados. Ela tem escolinha, ela faz aquilo outro. Então, o elemento do bem praticado pelaquela igreja é como se justificasse o mal que ela pratica. Isso não é verdade. Isso é um auto-engano, achar que uma coisa justifica a outra. Não existe isso. Mas isso também é muito comum de acontecer. Pais que muitas vezes, como diz, pais ausentes, né, tentam justificar a sua ausência dando presentes, dando tudo que o filho precisa. Então isso é um auto-engano. Outro exemplo de auto-engano é maximizar para parecer melhor
de quem você é. O que você é? Através de obras, orações, adoração, leitura. Então você maximiza aquilo para tentar dizer e se vender melhor do que você é. Um exemplo que que a gente pode dar nesse sentido é o tipo de pessoa que os pais saem de casa, o pai ou a mãe, e dá algumas ordens ao filho. Diz: olha, filho, eu deixei a louça aí, não deu tempo para lavar, mesmo dando tempo, eu deixei você designado para lavar a louça e varrer a casa. Quando eu chegar, eu gostaria que tivesse tudo pronto. Aí o filho vai lá e pega a louça, dá um miguezão lá. 10 minutos depois ele abandona a louça onde está. E quando o pai chega, e aí, filho, você não lavou? Não, pai, acontece que enquanto eu comecei a lavar, o Espírito de Deus me tomou e eu comecei a adorar. Fui adorando, e estou até aqui, ó, cheio de Deus. Estava adorando Deus, estava adorando o Senhor. Isso é maximizar, né? E muitas vezes os cristãos, ele pega essas obras de supostamente santidade, que expressam santidade, para tentar amenizar ou encobrir, ou sei lá, aquilo que não foi feito. Um exemplo disso era os fariseus, né, o pessoal da época de Jesus, quando eles não ajudavam os pais para dizer que estava dando oferta. Aí Jesus disse que não pode fazer isso sem omitir aquilo. Tem que ser feitas as duas coisas. Mas algumas vezes se maximiza isso, mas em detrimento disso. E acha que isso justificou isso. Também não. Tá? Outra forma é minimizar. Minimizar o que foi feito de mal. O que seria isso? Olha, eu fiz isso, mas eu poderia fazer, mas eu não fiz aquilo. Veja, você pega uma coisa maior ou pior e diz: poderia ser maior, poderia ser pior, mas eu não fiz aquilo que é pior, eu fiz isso. Então tá bom, né? Eu roubei, mas não matei. É aquele tipo de pessoa assim: olha, eu só bebo, né? Eu só faço isso. Por favor, só estou dando os exemplos de palavras que são dadas, tá? Eu só fiz isso aqui, eu só fiz aquilo outro, mas não... tentando minimizar o que foi feito, né? Como uma forma de se auto-enganar. Esse é o pecado do auto-engano. Isso é outro exemplo também. E para finalizar, esses exemplos básicos que eu estou dando, é a comparação. Isso aí é demais. Comparar com o outro, né? Eu fiz isso porque você fez isso. Isso aqui... Eu traí você porque você não me dava carinho. Eu fiz isso porque você não fazia aquilo. Você não me dava atenção. Veja, não justifica. Mas a pessoa acredita que o fato de ter aquilo, ela pode fazer. Ela como se fosse um auto-engano. Ela se engana. Não, ela fala aquilo como se fosse uma forma de justificação. Mas não é. É um auto-engano. E como eu falei, é muito comum as pessoas se auto-enganarem, tá? E não está tão distante. O auto-engano é um tipo de autossuficiência. Na verdade, o homem acredita que ele é o fim em si mesmo. Ele é o padrão de moralidade. Esse homem mesmo é um tipo de juiz de si mesmo. Estabelece suas próprias éticas morais. Então, ele se torna o fim em si mesmo. Ele é o juiz de si mesmo. Esse é o tipo de auto-engano, essa é a forma de auto-engano. No final das coisas você vai ver que é isso que o homem pensa que ele é. De tal forma que o grande perigo deste auto-engano é tentar responsabilizar Deus de um mal que nós praticamos, de um pecado que cometemos. Dizer: foi culpa de Deus. Eu matei, roubei, adulterei, fiz sexo antes do casamento, porque foi culpa de Deus. Deus é o culpado do meu pecado. Esse é o pior tipo de auto-engano. É responsabilizar Deus pelo mal que nós cometemos. E Tiago diz: não se engane. E agora, Tiago apresenta para nós a solução da tentação e também a solução para este auto-engano. Porque a única forma de nós sairmos desse ciclo de auto-engano, que o auto-engano nos manterá nesse ciclo: cobiça, sedução, pecado e morte. O auto-engano fará com que o homem continue neste ciclo vicioso.
cobiça, sedução, pecado e morte. Só o Evangelho, só a graça de Deus, que revela quem Deus é para nós e o que Deus fez, pode nos livrar deste auto-engano que nos faz viver em um ciclo nesse estado que eu me referi. E ainda achando que Deus é o responsável por todo o mal que acontece no mundo. Por todos os problemas que acontecem no mundo, os problemas morais que acontecem no mundo. As questões de maldade moral, de maldade como no sentido, de mal no sentido ontológico, de ser do mundo, Deus é o responsável. Esse é o pior tipo de auto-engano. E só o conhecimento de quem Deus é nos livra. E Tiago encerra falando quem Deus é. Primeiro ele diz, Deus é bom. 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que Deus não tenta com o mal, porque Deus é bom. Nele não há mal nenhum. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Deus te dá graça, Deus te trata com bondade, Deus te salva, Deus te justifica. São manifestações da bondade de Deus na sua vida. Deus é bom. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. O credo apostólico começa o seu credo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. 2 atributos da pessoa de Deus. A bondade de Deus na figura do Pai, porque a figura dessa paternidade expressa esse elemento de bondade de Deus, e o atributo do Deus que tudo pode. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E nós encontramos aqui Tiago dizendo que toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus que é bom. Ele é nosso Pai. Segunda coisa que Tiago fala sobre a pessoa de Deus, que nós precisamos conhecer, isso nos ajudará, é que Deus não tem crises de caráter, porque Deus é imutável. Nós podemos dizer que Deus é eternamente bom. E não somente é eternamente bondoso, como também Deus é absolutamente bondoso. Ou seja, não há nenhum resquício de maldade em Deus, não há uma ponta de maldade em Deus, como da mesma forma Deus é eternamente bom. Absolutamente bom, eternamente bom. Tiago fala sobre isso. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amanhã Deus continua sendo bom. Depois de amanhã Deus continua sendo bondoso. Deus é absolutamente bondoso. Deus é eternamente bondoso. Ele não muda de dia em dia. O Covid vem, o Covid vai, mas Deus continua sendo bom. Os homens pecam e erram, Deus continua sendo bom. Os homens são salvos porque Deus é bom. Então Tiago diz que o que nos livra desse estado de escravidão, desse ciclo de auto-engano, que faz o homem ir da cobiça à morte, pela graça, pelo conhecimento da bondade de Deus, da imutabilidade de Deus e agora da vontade de Deus. Versículo 18. Pois segundo o seu querer. Veja, ele está dizendo que algo que esse Deus bom quis fazer e que evidencia para nós sua bondade. Deus fez coisas boas. E ele vai falar sobre a regeneração. E Deus quis isso. Veja, ele não quer o mal, ele quer a bondade. Ele executa, ele pratica a bondade. Nele não há mal nenhum. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Agora, o outro ponto que eu destaco, o elemento da verdade. Deus nos regenera porque esta é a sua vontade, mas essa regeneração, esse gerado é feito pela palavra da verdade. O que é que livra a nós do auto-engano?
a palavra da verdade. É algo que está fora de nós. Não é nós que definimos os padrões éticos, morais, ou seja, eles quais forem, de fé, ou definimos quem Deus é a partir de quem somos. Não, não é assim que funciona. É a palavra da verdade de Deus que nos gera, que mostra a vontade de Deus, esse Deus que é totalmente bom, absolutamente bom, eternamente bom, porque ele não muda. Ele encerra falando que Deus é aquele que nos possui. Nós somos de Deus, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, cinco coisas que Tiago menciona sobre Deus para nós. Deus é bom, Deus é imutável, a sua vontade é revelada, é Ele que nos gera pela palavra da verdade, isso é o seu querer, e nós somos dele, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, ao ser tentado, você não diga, Deus está me tentando. Faça algo. Olhe para o Deus que é todo bondoso. Olhe para o Pai das luzes, em que não há sombra ou mudança de variação. E receba dele graça. Creia que você é primícia do Deus que te gerou, pelo seu querer, pela sua palavra verdadeira, que te libertou e que te liberta do auto-engano. Do auto-engano. Agora, ainda mesmo regenerados, existem tentações, áreas de tentações que eu e você passamos. E que você, volto a dizer, pela graça de Deus, primeiro, entendendo que não procede de Deus essa tentação, que procede do seu próprio coração, que procede do meu próprio coração, quando este coração não tem Deus como aquele que define, aquele que é para nós o que nós necessitamos. Receba da bondade do nosso Deus e seja livre do auto-engano. Seja livre desse ciclo de tentar justificar, de tentar ser o padrão para você mesmo. Tenha Deus diante dos seus olhos. Coloque Deus à sua frente. Creia no Senhor que te guarda. E receba do Pai das luzes todos os dias da sua vida. Deus está com você. Ele guarda você. Ele é seu Pai. Creia e ore para que a cada dia esse Deus possa tirar de você tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não foi gerado dele, que não foi gerado por Ele. Que nós fiquemos satisfeitos pelas grandes coisas que Ele nos deu e não fiquemos tristes pelas coisas pequenas e baixas que provocam pontos de pecado e morte. Que sejamos sempre satisfeitos no nosso bondoso Deus. Que a graça de Deus esteja conosco e nos guarde de todo mal. No nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Quero mandar um abraço para todos vocês, na graça do Senhor Jesus. Mas antes eu quero orar. Senhor Deus e Pai, eu oro como o salmista orou, pelos irmãos que estão vindo, pedindo que o nosso desejo, ó Deus, seja pela Tua palavra. Que o nosso coração venha desejar mais e mais a Tua palavra, Deus, a qual nos gerou, a viva, fiel e verdadeira palavra do Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa transmissão, por aqueles que ouvirão depois. Que o Senhor esteja com eles, guarde eles, proteja-os e, sobretudo, que o Senhor revele as idolatrias que existam no nosso coração, as cobiças que podem conceber pecado. Nós recebemos de Ti, ó Deus, toda a graça, todo favor, e o Teu Espírito de santificação operando em nós, nossos membros, também em nosso coração. Cremos, ó Pai, que não somos salvos por obras e nem por padrões morais, mas pela graça do Senhor. Mas também cremos nessa graça operando em nossos desejos. Cremos nessa graça operando e fazendo que nós amemos o Senhor, porque essa mesma graça mostrou que nós primeiramente fomos amados. E que assim, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito,
possamos subjugar os desejos da nossa carne. Que esses desejos sejam controlados pelo Espírito do Senhor em nós. Não por ritos humanos, ordenanças humanas, que não têm força nenhuma contra a sensualidade, mas pela operação do Espírito Santo, que nos fez morrer juntamente com Cristo, mas ressuscitar juntamente com Jesus Cristo, subjugando a cada dia, despojando a cada dia dos tratos do velho homem e se revestindo dos tratos do novo homem. Pela graça do Senhor Jesus é que isto irá acontecer. Fazemos essa oração, eu faço essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Desculpa aí, teve um momento que eu tive que dar uma parada e sair para resolver o problema da conexão, mas eu vou fazer o seguinte, essa mensagem vai ficar disponível aí para vocês, mas foi gravada aqui, eu vou depois meio que editar essa mensagem gravada e vou fazer o upload novamente, cortando essa parte onde teve essa pausa, onde eu saí para fazer a conexão via cabo. Isso estava dando problema na transmissão aqui devido ao fato que estava usando a internet sem fio e estava dando interferência. Essa interferência estava prejudicando. Talvez você não tenha tanto percebido, não sei como foi aí para vocês, mas aqui o programa que eu uso, ele indicou que estava havendo perdas durante a transmissão e é por essa razão que eu preferi, parar um pouco e pegar o cabo e conectar para fazer uma transmissão de qualidade melhor. Quero saudar a todos que participaram até aqui, que acompanharam, a irmã Cristina Carminati, irmã nossa lá de Americana. Deus abençoe você, sua mãe, Cristiane, né? Tá aqui Cristiane. Cris, na verdade é Cristiane, eu chamo ela de Cris. Cristiane Carminati, é a irmã Cris. A maioria de nós conhece como a irmã Cris. Um abraço para você, Cris, sua mãe, Ana Maria, pro Zi, seus filhos. Mandar um abraço para o Sérgio Castro, aqui de Piracicaba, para a Hélida, sua esposa, e a Júlia, sua filha, para a Cida de Americana, em nome de Jesus, Deus abençoe você. Mandar um abraço para a Aparecida Camargo, graça e paz, irmã, Érica, também aqui de Piracicaba, Deus abençoe você, irmã. Mandar um abraço para todos que estão acompanhando pela sala de vídeo da página do Facebook do Aprendeu o Evangelho. Deus abençoe todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham sido edificados. Deus tenha falado com vocês. Também mandar um abraço à nossa irmã lá de Americana, Patrícia, e o seu esposo Luciano. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Mandar um abraço para o irmão Ítalo, que está no Rio de Janeiro, com a sua esposa, Jaiene. Deus guarde vocês aí. Graça e paz, justo. Mandar um abraço para a irmã Patrícia Vasques, também lá de Americana. Deus abençoe você, irmã, seu marido, em nome de Jesus. Dá um abraço para a irmã Silvana, aqui de Piracicaba, e o seu esposo Marcos. Deus está com vocês, irmãos. Deus é bom. Mandar um abraço para a irmã Lana. Também mando para o Renan, para a Mariana. Deus abençoe todos vocês. Vocês são bênção. São aqui de Piracicaba. Mandar um abraço para a irmã Andréa Azevedo. Deus abençoe, Andréa. Mandar um abraço para Ana Lisboa. Abraço, irmã. Deus abençoe. A Cris Aguilar, eu acho que é esse o nome. Deus abençoe você grandemente. Um abraço para Kelly, de Americana também. Para o pastor Cleciano Oliveira. Ô, pastor Cleciano amado, em nome de Jesus. Companheiro de fé e no ministério. Dá um abraço também para José Ribeiro Souza. Em nome de Jesus Cristo. Vocês são bênçãos justos. Vocês são povo de Deus. Deus guarde vocês e conceda aí uma semana cheia da graça do nosso Deus. Espero que Deus nos conceda a oportunidade de estarmos juntos na sexta-feira. Nessa sexta, às 20 horas também. Convido você, sexta às 20 horas. Essa transmissão da segunda, que estou fazendo hoje,
ela não será feita na próxima, ela será feita no domingo, que é normalmente feita no domingo. Ontem não tive condições de fazer a transmissão e tive que fazer hoje, segunda-feira, 20 horas. Mas convido você sexta e depois domingo, 19h30, né? São esses dias onde fazemos transmissão, tá bom? Tanto pelo nosso canal do YouTube, Vida Cristã Piracicaba, e na minha página, perfil pessoal, Flauber Bruno, no Facebook. Faz o seguinte, irmãos, ajuda a gente a crescer lá no YouTube, vai no nosso canal, tem um link, você está no Facebook, tem um link lá no Facebook, clica, direciona para o YouTube, você pode ir lá já se inscrever no nosso canal, isso vai nos ajudar a crescer. Isso faz com que os algoritmos, né, o próprio YouTube, ele possa pontuar melhor o nosso canal, tá bom? Então é isso. Deus abençoe todos vocês, conceda uma semana maravilhosa. Graça e paz justos, em nome de Jesus Cristo. Amém.